Meus amigos, novamente juntos, na nossa última aula, na aula 2, eu, na verdade, encomendei a primeira atividade a vocês. Eu pedi que vocês fizessem um levantamento sobre a história e as características do framework que você vai utilizar. Pedi também que você pesquise as ideias possíveis de serem utilizadas com o framework com o qual você vai trabalhar. Pedi que você definisse uma IDE e pedi que você fizesse um Hello World em cima dentro dessa IDE, usando o framework em questão para se acostumar com o ambiente. E te dei o prazo de 1 mês para fazer tudo isso e me entregar na forma de um relatório. A primeira parte de histórico, documentos, eu espero receber de você alguma coisa em torno de 2 páginas escritas sobre. E com relação a IDEs e a IDE escolhida, eu espero receber um documento que me traga passo a passo o procedimento de download, instalação da IDE e geração do primeiro programa. De tal sorte que, se a gente entregar esse documento na mão de um aluno de primeiro, segundo ano nosso, ele seja capaz de reproduzir sozinho a tua experiência. Ok? Bom, depois, as próximas atividades, elas serão a de gerar, a de programar os 4 aplicativos que eu comentei com vocês ainda na nossa primeira aula. O programinha bobinho para calcular a área do triângulo, o programa para acessar o GPS, o programa para acessar a lista de contatos e o programa para interagir com o banco de dados. Bom, enquanto você trabalha na pesquisa do histórico das ideias, eu vou aproveitar o tempo da nossa aula para preparar as próximas aplicações, o desenvolvimento das próximas aplicações. Por quê? Porque eu vou querê-las orientada a objeto. Por que eu vou querê-las orientadas a objeto? Ora, gente, porque nós estamos no ano de 2020 e no ano de 2020 não existe desenvolvimento de projeto que não seja utilizando o paradigma de programação orientada a objeto. Também não vou permitir que você escreva os teus programas de qualquer jeito. Eu vou impor uma arquitetura. Você vai ter que programar utilizando a arquitetura de programação de múltiplas camadas. Aliás, eu gosto de falar de arquitetura de programação de múltiplas camadas, mas a Microsoft prefere falar arquitetura MVC. Tirando pequenas particularidades, é mais ou menos a mesma coisa. Bom, pois bem, amigo, os conceitos de programação orientada a objeto, os conceitos de classe e objeto, eu acredito que tenham sido esquecidos. Então, na aula de hoje, eu vou aproveitar para relembrá-los. E com relação à arquitetura de programação de múltiplas camadas, eu não sei exatamente se os professores que lhes deram as disciplinas de programação adotaram esse tipo de arquitetura, ou melhor, se adotaram alguma arquitetura. Então, nas próximas aulas, eu vou falar sobre isso também. Fica tranquilo, vai mudar um pouco o seu estilo de programar. Como toda mudança, você vai estranhar, mas eu te garanto que essas mudanças são para o bem. Não é à toa que hoje o mercado de desenvolvimento
só trabalha com programação orientada a objeto em arquitetura de múltiplas camadas, ok? Então, enquanto você trabalha na primeira grande tarefa, que é gerar os documentos relativos à pesquisa de histórico e características da IDE e também a implementação, a instalação dessa IDE e a feitura do nosso Hello World, a gente paralelamente vai aproveitando esses nossos momentos para ir adiantando as próximas etapas, as próximas entregas. Então vamos lá, meus amigos. Agora eu vou te mostrar o programinha que calcula a área do triângulo resolvido sobre a ótica de programação orientada a objeto. Ainda não estarei falando de arquitetura. O programa mostrado está à tua disposição no material de apoio dessa nossa aula, ok? Então, meus amigos, vamos lá. Vamos relembrar conceitos de classe e de objetos, ok? Gente, eu trago aqui um programa dos mais babacas. Foi o primeiro programa que eu te apresentei ainda no semestre passado. Eu digito aqui a base do triângulo, eu digito aqui a altura do triângulo e ele me calcula a área do mesmo. Esse programa é ridículo. Esse programa, ele trata um triângulo de cada vez. Se eu quiser calcular outro triângulo aqui, eu tenho que digitar a nova base, eu tenho que digitar a nova altura, para que ele me calcule a área do novo triângulo. Agora, você já imaginou se eu quisesse fazer esse programa, tratar 10, 20 triângulos de uma única vez? Eu teria que ter 10, 20 variáveis para a base, idem para a altura, idem para a área. Ou seja, apesar de ridículo, esse programa ficaria enorme, ele ficaria gigantesco. Então, mais uma vez, a ideia de criar um modelo de triângulo e usá-lo tantas vezes quanto for interessante, quanto for necessária, me parece uma boa ideia. Ou seja, eu agora vou mostrar como eu fiz essa solução, usando orientação a objeto. Então, vamos lá. Como eu disse no começo da nossa aula, quando a gente programa orientado a objeto, uma das nossas primeiras preocupações é na definição do modelo, na definição da classe. Então, eu comecei o meu projeto fazendo a classe triângulo. E eu consigo isso usando a palavra reservada class e o nome da classe que eu desejo. Detalhe, é padrão, é nome, é padrão, é regra que o nome da classe tenha sua inicial em maiúscula. Depois eu vou ter que descrever todos os dados, todas as variáveis que descrevem um triângulo e os seus métodos, aquilo que eu posso fazer com eles. Primeira coisa, o professor, como é que o senhor gerou essa classe triângulo dentro do nosso projeto? Olha, muito simples. Eu tenho aqui o meu projeto, eu vim sobre esse projeto, cliquei em adicionar e aí ele me permitiu adicionar uma nova classe. Pedi para adicionar uma nova classe, ele me pediu o nome, eu disse triângulo e esta classe triângulo foi criada para mim. Ora, os dados que eu estou usando para descrever um triângulo é base e altura. Olha só, aqui estão declaradas as variáveis base e altura, B e H. Detalhe,
A base de um triângulo é um número, a altura de um triângulo é um número. Apesar disso, eu as declarei como string dentro da minha classe. Gente, isso é uma outra regra, isso é uma outra norma. Eu não vou explicar o porquê disso hoje, mas eu te prometo que na aula que vem eu te esclareço o porquê disso, ok? Bom, eu percebi, você deve ter percebido que as duas variáveis foram declaradas como sendo do tipo private. Isso significa que ninguém pode mexer nelas, exceto a própria classe triângulo. Então, o meu programa não terá acesso a essas variáveis. Por quê? Porque elas são privadas à classe triângulo. É igual àquilo que está na tua bolsa. Muito provavelmente, na tua bolsa, na tua mochila, você tem uma caneta. E se eu precisar dessa caneta, eu não posso tomar a liberdade de chegar até você, meter a mão dentro da sua bolsa, da sua mochila e sair procurando e pegar uma caneta. Eu não posso fazer isso, porque a bolsa é tua, porque a caneta é tua, são propriedades privadas tua. Mas eu posso perfeitamente te pedir, por favor, você pode me emprestar uma caneta? Aí é você que vai botar a mão dentro da sua bolsa. É você que vai pegar a sua caneta e me emprestar. E da mesma forma, quando eu terminar de usar, eu não vou pegar a caneta e ir lá na tua bolsa e guardar. Eu vou pegar, dar para você e falar, muito obrigado. Aí você vai pegar a caneta e você vai guardá-la na sua bolsa novamente. Então, é exatamente a ideia da classe triângulo. O que está lá dentro é mais ou menos sagrado. Ninguém bota a mão. Se você precisar do que está lá dentro, peça por favor. E quando você quiser devolver a informação, diga obrigado. Porém, nesse mundo de programação orientada a objeto, as palavras por favor e obrigado serão substituídas por set e get. Quando você precisar de uma informação que está dentro da classe, quando você precisar do valor base, você vai usar o método getH. Quando você precisar do valor que está dentro da altura, você vai usar o getArea. Um método get é como se fosse um por favor, me passe o valor da altura. Por favor, me passe o valor da base. É mais ou menos isso. E da mesma forma, quando eu for devolver, ou seja, quando eu for colocar um valor na base e na altura, eu vou usar os métodos set. Então, percebam, eu tenho duas variáveis, b e h. Tenho o método setB, tenho o método setH. Eu tenho duas propriedades, duas variáveis. Eu tenho o método getB e eu tenho o método getH. Ok? Tranquilo? E percebam também a existência de um método que vai me dar a área. E para me dar a área, ele calcula base vezes altura dividido por 2. Porém, como o Maurício declarou base e altura como sendo string, eu vou precisar fazer a conversão para número para poder fazer a multiplicação. E como ele me devolve uma string, tão logo eu tenha calculado, tão logo eu tenha gerado esse número, eu tenho que convertê-lo para string, como eu mostro aí. Ok, amigo? Tranquilo? Legal. Então, dessa maneira, eu defini uma classe. Escrever uma classe não é difícil. Declarar variáveis é a coisa mais tranquila que pode existir no C#. Métodos set e get
são métodos também igualmente simples, você não vai ter maior dificuldade para trabalhar com eles. Agora, como é que eu uso isso? Então, agora, deixa eu te mostrar o meu projeto. Gente, quando eu apertar o botão, eu vou fazer isso aqui. Essa linha é importante. Nessa linha, eu estou criando um objeto. Eu estou instanciando um objeto. E como o objeto é meu, eu dou o nome que eu bem entender. Resolvi chamá-lo de objeto triângulo. Então perceba, eu não preciso declarar novamente as variáveis base e altura. Quando eu declaro um triângulo, fica subentendido que ele tem base e altura. E dessa forma, eu poderia declarar aqui um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, sem a necessidade de repetir as variáveis base, altura, os métodos set, get. Por quê? Porque tudo está declarado uma única vez dentro da classe triângulo. Bom, o valor da base eu digitei no text box 1, o valor da altura no text box 2. Então, ao longo dessas duas linhas, eu estou pegando o que eu digitei no text box 1 e setando a base do triângulo. Estou pegando o texto que eu digitei no text box 2 e setando a altura do triângulo. E depois estou pegando a área desse triângulo e exibindo no text box 3. Ok? Gente, é só isso. Então, creio que não existam dúvidas quanto a como se declara uma classe e como se instancia e usa um objeto. Agora, é bem verdade que quando eu falo, quando eu explico, tudo é tão fácil, tudo é tão simples, mas quando você vai trabalhar, aí as coisas mudam de figura. Então, meus amigos, agora eu vou propor duas atividades para vocês, né? E aí será a vez de vocês botarem a mão na massa. Então, vamos lá, vamos trabalhar um bocadinho. Para terminar, eu estou aqui de volta para salientar que eu fui bastante pragmático. Eu fui direto ao código e relembrei como se codifica uma classe, suas propriedades, seus métodos, como se instancia um objeto. Relembrei também boas práticas de programação, ou seja, a nomenclatura UML, os métodos get, os métodos set, classe com inicial maiúscula, propriedades escritas todas em minúscula. Enfim, eu não perdi meu tempo teorizando o que é uma classe, por que a gente trabalha com classes, qual a vantagem de assim proceder, porque isso é algo que você já sabe. Quando nós te apresentamos o código e fomos relembrando essas características, eu tenho certeza que muita coisa foi aflorando na sua cabeça. Agora, se esse não foi o caso, no Leia-me você vai encontrar alguns links que vão especificar com um pouco mais de detalhe toda essa teoria de orientação a objeto. Beleza? Gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.